Sabe o que mais pesa na vida das pessoas? A culpa. A culpa por ter feito alguma coisa, a culpa por ter tomado uma decisão precipitada, a culpa por não ter pensado antes, ou a culpa por ter pensado demais. De alguma forma a culpa acompanha, ela acompanha a nossa vida. Quando a gente fala no contexto da psicanálise, por exemplo, a culpa faz parte da estruturação daquilo que a gente chama de neurose. A neurose é uma construção vinda da culpa. Por quê? Porque por medo de perder alguma coisa, evitamos outra. Então a culpa seria a renúncia a uma satisfação de uma certa pulsão. A renúncia a um pensamento que nós temos em relação a outras pessoas, a renúncia de alguma atitude, a renúncia da verdade. A gente se culpa. A questão é que cada pessoa tem a sua forma de lidar com a culpa. Algumas pessoas nem sentem. Será que estas pessoas estão certas? Talvez o que a gente precise pensar são os nossos processos decisórios. Que decisão que a gente está tomando? Qual é o caminho que a gente está adotando? Será que a gente não precisa refletir melhor sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida? Isso vai fazer com que a gente pense melhor sobre a culpa. A culpa pesa quando a gente vai dormir, por exemplo. A culpa traz ansiedade. A culpa faz com que a gente, muitas vezes, tente compensar aquilo que a gente fez. A culpa ela surge, até mesmo Freud trazia isso, de uma construção entre o superego e a consciência. Ela vem no sentido de não poder ter feito alguma coisa que se fez, ou então no sentido de não poder pensar aquilo que se pensou, não poder desejar. Por isso que ela é a renúncia a uma pulsão. No mesmo sentido, a gente precisa estar mais consciente daquilo que a gente faz. A gente precisa estar mais consciente das nossas escolhas. A culpa pesa quando a gente começa a refletir sobre o que a gente deseja na nossa vida. Às vezes a culpa ela é carregada por uma vida toda. Mas aí a gente precisa começar a pensar. Será que a gente realmente tem culpa de tudo? Será que é realmente culpa nossa? O que tem por trás da culpa? Por trás da culpa existe o medo de perder. Mas o que a gente perde? A gente precisa começar a se questionar isso. O que a gente perde? E se eu corro o risco de perder, por que eu continuo fazendo e depois me culpando, e fazendo, e culpando, e fazendo e culpando? Talvez a gente precise trabalhar melhor a nossa culpa. O processo de análise também vem nesse sentido. Trabalhar melhor a nossa culpa para que a gente possa tomar decisões melhores. Talvez a gente possa antecipar alguma situação e pensar o seguinte: por que às vezes eu sou impulsivo? Por que às vezes eu tomo atitudes que eu não deveria tomar? E depois eu me culpo. Me culpo por uma compulsão. Me culpo por uma decisão que eu deveria não tomar. Enfim, são vários motivos para a gente se culpar. O fato é que quando a gente está mais consciente de quem a gente é, do que a gente faz, das nossas atitudes, a gente consegue lidar melhor com essa sensação, porque a gente vai tendo mais clareza dos nossos processos. O fato não é você se arrepender daquilo que você fez ou daquilo que você pensou. O fato é você aprender a pensar em você e naquilo que você está fazendo. Porque não são as palavras que vão demonstrar que você realmente se arrependeu de alguma coisa. São as atitudes que vão demonstrar isso. São as suas próximas ações. São os seus próximos passos até com você. A gente vai se culpando pelas coisas, às vezes por um medo de desagradar as outras pessoas, a gente se culpa. A gente guarda a culpa dentro da gente, a gente guarda aquela agressividade dentro da gente e a gente não consegue trabalhar isso direito. A gente precisa parar e pensar. O fato é eu me arrepender da culpa que eu tenho? Ou o fato é eu aprender a lidar com aquela situação que eu não quero que aconteça? Aprender a lidar com os meus desejos. Por que eu me culpo tanto? E eu me culpo pelo medo de perder. Mas o que eu estou perdendo? Na psicanálise nós entendemos que a culpa surge pelo medo de perder o amor do outro que a gente considera extremamente importante.
Mas quando eu faço isso, será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Será que eu estou aprendendo a lidar com o meu desejo? Por vezes, a gente precisa encarar a nossa realidade. A nossa realidade com a gente mesmo. Não nos sentimos culpados por alguma coisa que possa acontecer com qualquer outra pessoa. Por que será que eu me responsabilizo? Como se tudo que eu pensasse realmente acontecesse, como se tudo que eu imaginasse ou que eu fantasiasse pudesse acontecer. Precisamos aprender a lidar com os nossos atos compensatórios. Muitas pessoas, isso aparece bastante também na clínica, muitas pessoas se culpam e depois elas fazem alguma coisa para compensar. E essa compensação ela pode vir de diversas formas. Então a gente precisa pensar, será que realmente eu preciso fazer isso? Será que realmente eu preciso tomar determinada atitude? Por que será que eu estou me culpando, quando na verdade foi isso que eu desejei? E quando a gente fala de desejo, algo do inconsciente e não do consciente. Por que será que eu me culpo muitas vezes quando eu quero expressar alguma coisa e eu não expresso? Eu me culpo por ter pensado, eu me culpo por não ter falado, eu me culpo por ter feito ou por não ter feito. Na verdade, a gente precisa aprender a lidar melhor com os nossos desejos. É por isso que um processo de análise é tão importante. Aprender a lidar melhor com os nossos desejos. Aprender a lidar melhor com as nossas decisões, com aquilo que vem do nosso inconsciente. Isso faz com que a gente possa trabalhar melhor a culpa. A gente precisa antecipar a situação. O fato não é você se arrepender por aquilo que você fez, mas é você aprender com aquilo que você fez e tomar decisões diferentes. Realmente tomar decisões diferentes. Porque não são as palavras que você cita depois, falando que se arrependeu, que vai mudar alguma coisa. São as suas atitudes que vão demonstrar que você realmente mudou. Então, trabalhar a culpa é importante. A gente se culpa mesmo, a gente se culpa por muitas coisas. Mas como é que a gente faz para evitar a culpa? Tomando decisões melhores. E se a gente toma uma decisão, se a gente tem um desejo, bancar esse desejo e manter isso firme na nossa forma de ser. Não estamos falando aqui entre estar certo ou errado. Estamos falando das decisões que nós tomamos. E tomar decisões nem sempre são fáceis, não são coisas simples na nossa vida. Tomar decisão é uma situação difícil, mas quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos compreendemos, quanto mais nós olhamos para nós mesmos e começamos a entender por que nós tomamos determinadas atitudes, nós começamos a lidar melhor com a nossa culpa. A consciência do seu desejo diminui o seu processo de culpa. E é tão bom, não é? A gente deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo com a nossa vida, porque a gente sabe que a gente está fazendo o melhor. E quando a gente perde o medo de perder, a gente passa a ter uma vida bem diferente. Vamos pensar nisso?